Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por nos escrever esta semana. Suas cartas e ofertas têm nos fortalecido e ajudado a continuar com este programa. Com a ajuda do Senhor, gostaria de expor neste programa 2 temas. Um é a oração e a vontade de Deus, e o outro, a oração e as ações de graças. Lembre-se que o tema geral é o significado da oração, quando nossas orações fazem sentido ou quando não fazem, de acordo com a Bíblia. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Senhor, que este programa possa falar aos corações dos nossos ouvintes. Muitos que nos acompanham agora estão atravessando problemas na vida conjugal, na vida financeira, na saúde. Queremos colocar a vida de cada um deles em tuas mãos. Senhor, faça um milagre, que o Senhor possa tocar nesses corações. Aqueles que ainda não te conhecem, que o Espírito Santo possa tocar de uma forma especial e que hoje seja o dia da salvação para cada uma dessas pessoas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Será que faz sentido orar se não estamos fazendo a vontade de Deus? Claro que não. 1 João 5,14 diz: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." A verdade principal neste versículo é a expressão "segundo a sua vontade". Orar de acordo com a vontade de Deus nos leva a uma maior satisfação e a um maior contentamento do que orar estando fora da vontade dele. A vontade de Deus é descrita em Romanos 12:2 como boa, agradável e perfeita. Não há nada melhor que isso, amigos. Não posso imaginar um cristão que não deseja fazer a vontade de Deus. O salmista disse: "Deleito-me em fazer a tua vontade", Salmos 40, versículo 8. No Salmo 143, versículo 10, lemos: "Ensina-me a fazer a tua vontade." Em nenhuma outra área da vida cristã, a vontade de Deus é mais importante do que na oração. O Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar ao Pai dizendo: "Seja feita a tua vontade." Mateus 6:10. Assim podemos ver que a vontade do Pai era o centro da oração de Cristo. Em um momento de grande angústia e sofrimento, ele orou: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua." Em Mateus 26, versículo 42, lemos sobre sua oração em que disse: "Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade." Em uma outra ocasião, em João 5:30, Jesus disse: "Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou." A vontade do Pai. A medida com a qual nós cristãos imitamos a Cristo será a medida com a qual teremos êxito em nossas orações. Há momentos em que pensamos que a maior felicidade que podemos ter é fazer a nossa própria vontade, mas esta é uma filosofia errada. Como é importante orar de acordo com a vontade de Deus. Lembre-se, é a vontade do Senhor que nós tenhamos tudo aquilo que promova a sua glória. Isso será para o nosso bem. Um obstáculo para a nossa felicidade está dentro de nós mesmos, ou seja, no uso errado que fazemos da oração. Agora, eu não estou dando uma lista de requisitos em ordem de importância, mas se eu fosse fazer isso, eu colocaria orar na vontade de Deus em primeiro lugar nesta lista. Eu sei que devemos orar de acordo com a vontade de Deus, porque a Bíblia ensina assim. Portanto, amigo, é melhor você aprender a fazê-lo. A pergunta é: podemos saber a vontade de Deus para orar de acordo com ela? Minha resposta a essa pergunta é sim. Certamente podemos conhecê-la. Mas devo dizer que não faz muito sentido orar pela vontade de Deus, a não ser que realmente desejamos conhecê-la e cumpri-la.
Creio que alguns cristãos querem saber a vontade de Deus em alguns assuntos, não para obedecer, mas para ver se ela está de acordo com os seus próprios desejos. Amigo, isso não é correto. O cristão que deseja conhecer a vontade de Deus para ver se decide obedecê-lo ou não, enfrenta um sério problema. Essa pessoa não conhece nada sobre orar de acordo com a vontade de Deus. Vamos ter cuidado para não nos enganarmos em relação a isso. Eu posso dizer que desejo fazer a vontade de Deus, mas o que eu digo pode não ser verdade. E só há duas pessoas que realmente podem dizer se eu desejo verdadeiramente e sinceramente a vontade de Deus: o Senhor Jesus e eu mesmo. É comum os jovens me perguntarem como podem conhecer a vontade do Senhor para as suas vidas. Isso acontece muitas vezes em acampamentos, em encontros jovens. Às vezes eu digo: se Deus pedir algo que você não sabe o que é, você o obedeceria imediatamente? Olha, você deveria estar perto para ver e ouvir algumas das reações desses jovens e como eles respondem a esta pergunta. Uma jovem de 17 anos disse: como eu posso dizer sim à vontade de Deus se eu não sei o que é ou o que ele está querendo? Uma moça de 19 anos disse: depende. Agora, o que ela quis dizer é que dizer sim à vontade de Deus vai depender do que esta vontade for. Assim, vemos que ela não estava preparada para fazer algo enquanto não soubesse se as ideias de Deus coincidiriam com as suas próprias. Sinceramente, eu creio que Deus não se revela para aqueles que têm esse tipo de atitude. Somente os cristãos que entregaram a sua própria vontade a Deus serão capazes de conhecê-la. Um dos propósitos da oração é descobrir a vontade de Deus para que possamos cumpri-la. Há cristãos que não querem fazer uma entrega total a Deus porque têm medo de que Deus peça algo que eles não queiram fazer. São cristãos que não conhecem nada sobre o significado da oração. A maior oração que qualquer um de nós pode fazer é: seja feita a tua vontade, Senhor. Porque algumas pessoas consideram a vontade de Deus como uma parte que não é bem-vinda em sua vida cristã. Isso me entristece muito. Este tipo de atitude reflete um conceito completamente errado sobre Deus e a sua vontade. Deus tem um grande propósito para cada um dos seus filhos, e eles deveriam acolher a sua vontade e cumpri-la como uma maravilhosa e única oportunidade. O que Deus deseja para seus filhos é sempre agradável. Portanto, antes de orar, devo certificar-me de que os meus pedidos são agradáveis a Deus. Devo ter certeza de que o que eu estou pedindo não é para o meu próprio prazer, mas é agradável a Ele e para a sua glória. A vontade de Deus para nós é muito mais maravilhosa, alegre e promissora do que podemos desejar para nós mesmos. Os planos de Deus para a nossa vida são muito melhores do que os nossos próprios planos. Devemos ser ambiciosos em cultivar uma atitude saudável em relação à perfeita vontade de Deus. No meu próprio propósito em conhecer essa vontade, eu aprendi algumas lições valiosas. Por exemplo, quanto mais conhecemos a Deus pessoalmente, através do estudo de sua palavra, mais hábeis seremos em conhecer a sua vontade. Muitos cristãos sinceros falham exatamente nisso. Não têm disciplina para ler e estudar a Bíblia em oração todos os dias. Portanto, eles estão confusos quanto à vontade de Deus e sua vida de oração não é vitoriosa. O cristão que conhece pouco sobre a Bíblia, conhece muito pouco sobre a oração. Mas eu lhe asseguro, sem dúvida, que aqueles que estudam as Escrituras em oração, confiando na orientação do Espírito Santo, encontrarão bênção e vitória em sua vida de oração. Eu estava lendo sobre uma mãe cujo bebê estava morrendo. O pastor a visitou no hospital para orar por ela e confortá-la. Antes de orar, ela disse: pastor, por favor, ore para que Deus cure o meu filho. O pastor disse: você tem certeza de que é da vontade de Deus que o seu filho viva? Esta pergunta realmente impactou a mulher e ela disse: eu quero meu bebê vivo, não importa se é ou não a vontade de Deus. Bem, eu tenho uma notícia para vocês, amigos. Aquele bebê viveu, cresceu e se tornou um rapaz rebelde e fora da lei. Quando completou 21 anos, foi condenado à morte por assassinato. Quando me lembro dessa experiência, penso que teria sido muito melhor para todos os envolvidos em tais circunstâncias se a mãe tivesse conhecido a palavra de Deus. Romanos 8, 26 e 29 diz: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não sabemos exatamente como orar, mas nós sabemos que quando deixamos a decisão nas mãos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, somente conseguiremos orar segundo a vontade de Deus quando oramos por meio da palavra de Deus. O que o Espírito Santo nos ensina através do nosso estudo da Bíblia está intimamente ligado à oração vitoriosa. O Espírito de Deus nunca irá levar-nos a orar pelo que é contrário à palavra de Deus. Tiago 1, versículo 5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. A epístola em que este versículo se encontra foi dirigida aos cristãos que estavam sofrendo uma grande provação. Eles precisavam saber como lidar em meio à provação. Não é fácil saber o que fazer ou dizer quando alguém está passando por um período difícil na vida. Às vezes, precisamos falar e agir com rapidez, portanto, precisamos de sabedoria. Então, o que devemos fazer? Tiago nos diz para pedir a Deus com fé, e Ele nos dará a sabedoria necessária. Não é errado pedir sabedoria a Deus. Sua sabedoria é a sua vontade para as nossas vidas. Paulo orou para que os cristãos pudessem ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1, versículo 9. Não saber a vontade de Deus é como um capitão de um navio perdido no mar sem mapa nem bússola. Amados, Deus revela sua vontade na sua palavra. Sem esse conhecimento, nós falhamos na oração. Faz sentido orar de acordo com a vontade de Deus. Vamos estudar agora um pouco sobre um outro aspecto da oração: a oração e as ações de graças. Deixe-me dizer que a oração não faz sentido se não somos gratos. Alguma vez você já orou com a sensação de que suas orações não chegam até Deus? Eu tive essa experiência mais de uma vez. Mas alguma vez você já considerou que a ingratidão pode ser o obstáculo às suas orações? Bem, claro que sim. A oração e a gratidão estão unidas na Bíblia. Não podemos separá-las. Observe atentamente o seguinte versículo de Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Muitos cristãos tentam orar quando não são gratos por tudo. Essa oração cai por terra e nunca chega a Deus. Vamos ler novamente Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Se tomássemos tempo para pensar, certamente agradeceríamos mais. Às vezes cantamos a música "Conta as bênçãos, conta quantas são", mas aparentemente cantamos como se fosse uma exortação aos outros. Quantas bênçãos temos agora? A oração cresce melhor no canteiro de um coração grato. Alguns dos momentos mais maravilhosos em oração que eu tive foram os momentos de louvor e de agradecimento, quando não pedi a Deus nada, não pedi coisa alguma. Leia Filipenses novamente, Filipenses 4:6, e sublinhe as palavras oração e ação de graças. Que combinação abençoada, irmão. Não falhemos em agradecer pelas misericórdias e bênçãos que temos recebido de Deus, cada vez que nos aproximamos dele. A oração sem ação de graças não é eficaz. Minha convicção é que toda vez que me aproximo de Deus em oração, devo fazer isso com gratidão. Creio que não é certo aproximar-se de Deus pedindo muito e não agradecendo por nada. Devemos ter a mesma necessidade de agradecer a Deus pelo que Ele nos tem dado, do que temos também quando pedimos as coisas. Deve ser triste para o nosso Pai Celestial escutar os pedidos de seus filhos ingratos. Deus quer que oremos e peçamos, mas Ele espera que nos acheguemos a Ele com um espírito de gratidão. Agora, o diabo não quer que oremos. Mas se sentimos que devemos orar, o diabo fica satisfeito quando fazemos isso sem um coração grato. Nenhum pecado é pequeno demais para ser um obstáculo para a oração e para tornar a oração em pecado. Acredite, a adoração é essencial na oração. O salmista escreveu no Salmo 100, versículo 4: Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amigo, seja grato a Deus e bendiga o seu nome. Leia novamente esse salmo e você verá que louvar a Deus e agradecer-lhe está no imperativo.
Ao nos aproximarmos do trono do Rei dos Reis, devemos fazê-lo com gratidão. Se nossos corações não têm essa atitude de louvor, as portas estarão fechadas. Quanto mais refletirmos sobre a bondade de Deus para conosco, mais poder teremos na oração. É importante reconhecermos as ricas bênçãos e os ricos benefícios que temos recebido de nosso Pai Celestial. Devemos agradecer pelas bênçãos que recebemos de Deus. Muitas canções de louvor da Bíblia são orações de gratidão a Deus. Assim foi a oração de Moisés e dos filhos de Israel após serem libertados do Egito, Êxodo capítulo 15. Eles foram instruídos a dar graças depois de entrarem na terra prometida, Deuteronômio capítulo 26. Esdras agradeceu a Deus pelas ofertas do rei Artaxerxes, que o ajudou a construir a casa do Senhor em Jerusalém, Esdras 7, versículos 27 e 28. O salmista agradeceu a Deus pela criação, no Salmo 8. Agradeceu-lhe pela sua grandeza, no Salmo 96. Isaías agradeceu a Deus pelas vitórias e pela vitória do reino vindouro, em Isaías 25. Jeremias agradeceu pelas muitas evidências da sua bondade, Jeremias 32, versículos de 16 a 25. Daniel ajoelhava-se 3 vezes ao dia para agradecer a Deus, Daniel 6:10. Algum tempo atrás eu li uma história interessante e pensei em incluir nesse estudo. Um rapaz que levava pão da padaria para casa parou para conversar com o seu pastor. E o pastor perguntou: Carlos, onde você conseguiu esses pães? O rapaz disse: na padaria. Sim, disse o pastor, eu sei, mas de onde o padeiro conseguiu o pão? Ah, foi ele que fez. Mas como ele fez isso, Carlos? E o rapaz respondeu: fez com farinha. Diga-me, Carlos, onde ele conseguiu a farinha? E o rapaz respondeu: do trigo, pastor. E o pastor perguntou: você sabe onde ele conseguiu o trigo? Sim, no agricultor. Agora, Carlos, farei mais uma pergunta e pense cuidadosamente antes de responder. Como o agricultor conseguiu o trigo? O rapaz hesitou, mas respondeu: foi Deus que fez crescer o trigo. E o pastor disse: você está certo, Carlos. Você conseguiu o seu pão de Deus. Por isso, lembre-se, antes de você jantar, agradeça a Deus por este pão. Será que nos esquecemos que por trás de todas as bênçãos está o doador divino? Amigos, nós dependemos de Deus e quando nós não reconhecemos isso, não temos o direito de pedir. Foi uma grande bênção ler as orações do Senhor Jesus e tomar nota da frequência com que ele dava graças. Permitam-me citar algumas delas aqui. Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Mateus 26:27. E tomando o cálice e dando graças, lhes disse. Agora Marcos 8, versículo 6. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os. João 11:41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Quando estudamos as epístolas de Paulo, encontramos muitas ações de graças. Romanos 1:8 lemos: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. 1 Coríntios 1:4 sempre dou graças ao meu Deus por vós. Efésios 1, versículos 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, não cesso de dar graças a Deus por vós. Agora, Efésios 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Colossenses 1, versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Em 1 Tessalonicenses 1:2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. 1 Tessalonicenses 3:9, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. 2 Timóteo 1:3, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia.
Bem, amados, assim vemos que toda vez que Paulo orava ou falava sobre a oração, raramente deixava de lado a gratidão. Por isso não me surpreende com o que aconteceu no coração e no lar do carcereiro de Filipos. Você se lembra que Paulo e Silas haviam caído nas mãos de homens maus, que os espancaram e prenderam? Sua primeira reação foi voltar-se a Deus em oração e gratidão. Eles não questionaram, nem tampouco pediram a Deus para libertá-los. Em Atos 16, 25, Lucas diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Oração e adoração. Mais uma vez, temos essa combinação bem-aventurada. As coisas não ficaram melhores para eles quando eles cantavam e louvaram o Senhor. Eles continuaram a sofrer. Mas sim, é possível sofrer e se alegrar ao mesmo tempo. 2 Coríntios 6:10. A Bíblia não diz sobre o que Paulo e Silas oravam, mas tem uma suposição. Creio que eles estavam orando pela salvação de seus perseguidores e os seus companheiros de prisão. E suas orações e cânticos de louvor não só foram ouvidos pelo guarda e pelos prisioneiros, mas também por Deus. E aquela noite um homem e sua família foram salvos. Atos 16, versículos de 30 a 34. Assim, amados, vemos que a combinação de louvor e oração realmente produz resultados. Agradecer a Deus é um exercício essencial de piedade no qual os cristãos devem estar envolvidos em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E quando deixamos de agradecer em nossas orações, roubamos de Deus a honra que só pertence a Ele. E isso tira o poder de nossas orações. Não podemos recompensar Deus, no entanto, a gratidão em nossos corações o agrada. Quando lembramos da bondade de Deus e reconhecemos o que Ele tem feito por nós no passado, abrimos a porta de entrada para a sua presença. Se enchemos nossos corações com esta maravilhosa verdade, as nossas orações não serão em vão. Hebreus 13, versículo 15 diz: Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os cristãos que são poderosos na oração são aqueles que agradecem e louvam a Deus. Amigos, faz sentido sim incluirmos ações de graças em nossas orações. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por esse estudo. Oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te louvamos por esta oportunidade, por esta emissora que transmite esse programa. Te louvamos pela vida dos nossos ouvintes. Toque em suas vidas, Senhor, e que em cada coração haja louvor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.